Obrigado, Sr. Presidente da Mesa. Obrigado pelas suas palavras introdutórias. Queria também agradecer e felicitar os outros intervenientes, colegas conferencistas da Mesa, pelas boas e esplêndidas intervenções que fizeram, com duas notas particulares à Sra. Petra Lantz, para lhe dizer que se vai com Cabo Verde no coração, pode estar certa e bem segura que fica no coração dos cabo-verdianos. Ao Sr. Engenheiro Domingos Pereira, eu gostaria de transmitir-lhe toda a minha solidariedade e solidariedade para com o povo da Guiné-Bissau pela situação complicada e difícil que está atravessando, esperando e fazendo sinceros votos que melhores dias cheguem depressa. Eu todos os dias penso nisso. Lembro-me há pouco tempo, no tempo da presidência de Cumbayala, eu era então presidente da ADJUS, Associação dos Juristas dos Países de Língua Portuguesa, e eu tive que me deslocar nessa qualidade para ir intervir junto do presidente Cumbayala para a libertação de juízes do Supremo Tribunal de Justiça que estavam presos. Era um ato, bom, quase suicida naquela altura. Muitas pessoas disseram se eu estava doido ou não para me deslocar naquela altura, mas o que é certo é que isso se conseguiu. Eu faço votos que desta vez também se dê o salto e se resolvam da melhor maneira os problemas da Guiné-Bissau, porque os problemas de todos os países, mas particulares aqueles a quem nós nos encontramos muito ligados, dizem-nos respeito para cá. Feito este introito, que não conta pelo tempo, agora vou começar. É difícil falar da democracia e Estado de Direito em África num tão curto espaço de tempo, nesse prazo e tempo de 20 minutos. No programa que me deram, era para 20 minutos. Eu escrevi para 20 minutos cronometrado. Bom, vamos nos entender. Vou contar com 15 generosos. Vou começar então. Bom, começando, eu quero agradecer muito profundamente ao Círculo de Torturas por me ter convidado para participar nesta conferência e para participar neste painel. Eu agradeço porque isso dá uma oportunidade de poder não só refletir, mas também de ajudar a refletir sobre uma questão que é candente, que é fundamental para a África em geral e para Cabo Verde em particular. Talvez ao contrário do que se possa pensar. Começando diretamente, falar hoje sobre a democracia e o Estado de Direito em África interpela-nos a fazermos um longo e não raras vezes doloroso exercício de memória a fim de palmilharmos e apreendermos o percurso histórico trilhado e compreendermos o que era o nosso continente há pouco mais de 50 anos e o que é hoje. É que as circunstâncias e as condições históricas que rodearam a África e o aparecimento do Estado soberano no seu chão não podem ser ignoradas ou metidas na gaveta ou num qualquer alçapão de esquecimento, em qualquer análise séria e coerente que se queira fazer da sua caminhada após as respectivas independências. E se se faz referência expressa às independências, é que não é imaginável a democracia nem Estado de Direito numa situação em que não se tenha nesse gozo de plena soberania. Sim, a independência é a condição primeira, a conditio sine qua non, para se pensar, falar e exercitar, de facto e de direito, a democracia.
Ora bem, foram longos e duros os caminhos que levaram às independências dos países africanos e o surgimento dos respectivos Estados. Há poucas décadas ainda, populações de vários territórios encontravam-se sob jugo colonial e em luta pelas respectivas independências. Como é sabido, ainda hoje nem todas se conseguiram libertar total e completamente das garras de dominação estrangeira. Mesmo alguns daqueles que formalmente de tal mal e jugo se livraram, ainda se debatem com novos problemas de dependência, condicionantes do exercício livre e pleno da sua soberania e, muitas vezes, da possibilidade de escolha livre do caminho por onde andarem e escreverem a sua própria história. De todo modo, conquistada que foi a independência para a quase totalidade dos povos africanos, novos e ingentes desafios se põem ao nosso continente, quais sejam o desenvolvimento e a democracia. É que de nada terá valido, nem vale seguramente a pena, conquistar ou ascender à independência se esta se mantiver solteira, sozinha. Na verdade, a independência, a verdadeira independência, só se concretiza e se realiza se ela se casar com essas duas outras realidades, valores, o desenvolvimento e a democracia. Aliás, aquela é apenas a porta, uma porta de entrada para estes. Por isso é mistério que nos debrucemos serenamente sobre a vivência pós-independência em África e saibamos até que ponto o referido casamento se vem concretizando. Há poucos anos, pouco mais de 12, cerca de 12, entramos no novo milénio, no século XXI. Como é sabido, este século surgiu sob o signo da globalização. Globalização de tudo, de países, de interesses, de mercados e de exploração de recursos. O que por si só representa um grande desafio para a África, que tudo terá que fazer para se colocar ao nível das responsabilidades que sobre si recaem, quais sejam: afirmar-se na sua autenticidade, dando valor e respeito aos seus costumes e tradições, na medida em que os mesmos não se traduzam em atraso ou retrocesso. Promover o seu desenvolvimento a fim de proporcionar aos seus filhos a fruição dos seus recursos, que afinal não são poucos. Implementar a democracia como condição indispensável ao exercício do poder e ao gozo da liberdade pelos cidadãos. Pois é, na verdade, de nada terão valido os sacrifícios, o sofrimento e a má sorte que bafejaram durante séculos os filhos de África, se esta chegar ao patamar da independência, não ascender aos seus degraus de desenvolvimento e democracia. Como de nada valerá o desenvolvimento, por mais alto que ele seja, por mais bem-estar que aparentemente traga aos cidadãos, se a estes não for permitido viver em democracia, reconhecendo-se-lhes a liberdade de escolher quem os represente, quem lhes aprove as leis que comandam as suas vidas, quem os dirija, enfim, quem tem o poder e o concomitante dever de procurar soluções para os seus problemas e defina e aplica linhas de rumo para um futuro cada vez mais risonho e de maior progresso. Enfim, esta trilogia, isto é, independência, desenvolvimento, democracia, é em si e pela natureza das coisas indestrutível. Nenhuma vive ou sobrevive sem qualquer das outras. Qualquer delas pode até viver durante algum tempo, pode até sobreviver aparentemente durante muito tempo, mas certamente
não durará para sempre, em nenhuma parte, em nenhum país do mundo. Infelizmente, porém, minhas senhoras e meus senhores, apesar de enormes passos já dados, comparativamente com o que há poucas décadas se dizia, pode-se e deve-se dizer que ainda a democracia tem um longo caminho a fazer no nosso continente. É verdade que já se içaram bandeiras, já se compuseram, gravaram e divulgaram hinos nacionais, e já se designaram chefes de Estado, governos, deputados, enfim, instituíram-se órgãos, instituições e serviços públicos, edificaram-se cidades, construíram-se palácios e outras obras até faraónicas. Só isso, porém, não chega, nem foi só para isso que os povos africanos lutaram e sofreram para se libertarem do jugo colonial. Não foi só para isso que jovens africanos se martirizaram. Não foi decididamente só isso que os pais fundadores das nossas pátrias libertárias prometerem ao arrastarem atrás de si multidões em sacrifício para as causas da independência. É certo que é caminhando que se faz o caminho. E a África vai caminhando e fazendo o seu caminho. É certo que, em alguns casos, devagar ou muito devagar, mas apesar de tudo e de todos os obstáculos, às vezes endógenos, às vezes exógenos, vão-se fazendo progressos, há que reconhecê-lo. Porém, a democracia, a verdadeira democracia, não resulta apenas de proclamações discursivas, nem tampouco da existência legal formal de instituições, organismos e leis. Ela, a democracia, para existir e ser efetiva, deverá traduzir-se numa vivência cotidiana e permanente, numa sociedade em que todos se sintam livres para pensar, para se exprimir e para escolher, para, enfim, para terem opções segundo regras e dentro dos limites livremente escolhidos por ela própria, com respeito pela vontade maioritariamente expressa e sem menosprezo e desrespeito por quem quer que seja, independentemente da sua cor, raça, religião, opção política, filosófica, etc. Enfim, a democracia baseia-se e funda-se no exercício do poder livremente conferido pelo povo, segundo a sua vontade também livremente expressa e em conformidade com o respeito devido a todo cidadão, independentemente da sua condição social. Ora bem, dito isto, temos que reconhecer e repetir que por aquilo que se vai vendo, lendo e ouvindo, pelas notícias que se difundem pelos jornais, rádios e televisões, entre outros, apesar do caminho já percorrido, ainda há alguma, às vezes, muito longa estrada percorrida. É que ainda em África, e nós também noutras partes do mundo, nem sempre o povo tem realmente a liberdade concreta, real e plena, para a escolha dos seus representantes, manifestarem a sua vontade e definirem as suas opções. Ainda há países onde as leis, ainda que boas e aspergidas pelo perfume da democracia, continuam guardadas numa gaveta qualquer, de um qualquer chefe ditador, que dera afastar tábua rasa, onde os direitos só são admitidos a exercer o poder livremente conferido pelo povo, se e enquanto estiverem ao serviço de alguns pequenos grupos de interesses, onde titulares de órgãos legalmente instituídos e legitimados não sabem quando é que acordam despoticamente destituídos, porque alguém ou algum grupo se lembrou que tinha umas baionetas e que, com base legitimada por isso, pode pôr e dispor do país, do Estado e das instituições a seu bel prazer. Resumindo, reconhece-se que muitos avanços foram já conseguidos, sobretudo depois dos finais dos anos 80 do século passado, no sentido da democratização dos países africanos e, em geral, do continente africano. Mas, lamentavelmente, há que reconhecer que resta ainda um longo percurso para uma verdadeira
e autêntica vivência democrática nos países africanos. Uma vivência que se respire, por exemplo, no conteúdo e na forma como as leis são aprovadas, no método de escolha dos titulares dos órgãos do poder, no nível de participação do cidadão na vida coletiva, enfim, no grau de liberdade que o indivíduo goza e, pelo seu uso, responde perante a sociedade. Intimamente ligada à questão da democracia surge a do Estado de Direito, que é, aliás, consequência da Carta. O Estado de Direito, como geralmente referido e tratado pelos autores, caracteriza-se fundamentalmente pela existência e observância de valores e princípios, tais como os direitos fundamentais e liberdades individuais, que merecem e devem ser protegidos e garantidos, a separação de poderes legislativo, executivo e jurisdicional, a independência dos órgãos jurisdicionais no exercício das suas funções, a prevalência do direito e da lei, vinculando por isso todos, incluindo o próprio Estado e os respectivos órgãos, à Constituição e às leis e ao direito, a liberdade de expressão como condição indispensável para que todos possam informar e ser informados sobre toda a realidade em que vivem e assim poder exprimir a sua opinião em liberdade e com responsabilidade. Enfim, a existência de normas claramente definidas que regulam a vida e a prática dos cidadãos e das instituições, sendo liminarmente rejeitada a sua aplicação retroativa quando desfavorável aos respectivos destinatários. Definido aquilo que geralmente é conhecido como sendo o núcleo duro de um verdadeiro Estado de Direito, há que constatar e reconhecer que também neste domínio a África precisa ainda de percorrer uma longa estrada. Se em alguns países registraram-se particularmente nos últimos 20 e 30 anos alguns progressos, a triste realidade é que existem ainda alguns focos disseminados pelo nosso continente que põem em causa a existência daquilo que se pode caracterizar como verdadeiro Estado de Direito. Na verdade, e tristemente, em alguns países africanos, nem sempre os direitos fundamentais dos cidadãos e as liberdades individuais são respeitados e garantidos. Não existe na prática verdadeira separação de poderes, ainda que formalmente consagrada e propagada. Os órgãos jurisdicionais não gozam de uma efetiva e real independência no exercício das suas funções. Os principais órgãos do Estado consideram-se muitas vezes acima da lei e do direito. E a liberdade de expressão é claramente limitada quando não puramente proibida. Sempre reconhecendo-se essa como uma triste e dura realidade, ela nos deve convocar a todos nós, filhos de África e cidadãos do mundo, a tudo fazermos, na medida das nossas possibilidades, para que o objetivo da existência do verdadeiro Estado de Direito em África seja atingido no mais curto prazo. Chegado a este ponto, minhas senhoras e meus senhores, permitam-me que volte para o meu país, para Cabo Verde. Como é sabido, Cabo Verde atingiu a sua independência 5 de julho de 1975, depois de vários anos de luta travada nas terras da Guiné-Bissau sob a superior direção do PAIGC, Movimento de Libertação integrado por guineenses de Cabo Verde. Mas a conquista da independência nacional, pelas circunstâncias históricas que envolveram tal acontecimento, pelo contexto internacional da altura e pela realidade política, social e económica então vivida em Cabo Verde, não coincidiu com o surgimento imediato da democracia no chão das vilas. Foram precisos e consumidos anos destinados ao lançamento das bases da construção do novo Estado e edificação do país, garantindo-lhe nome e dando-lhe respeito a nível interno, regional e internacional. E, sobretudo, fazendo despontar, interiorizar e crescer na consciência dos cidadãos que, se a independência era uma necessidade sine qua non e irreversível, ela, como valor, só teria sentido e se completaria com a plena opção e assunção com a instalação da democracia. É assim que, tendo dado seus primeiros passos em finais de 1990 e consagrada plenamente em 1992, através da nova Constituição da República, cujo 20º aniversário ora celebramos, a democracia encontra-se a implantar em Cabo Verde com os pés mais ou menos bem fincados no chão. Apesar das suas dificuldades, que ainda se notam e que urge corrigir, podemos orgulhosamente dizer que a democracia em Cabo Verde veio para ficar.
E com a democracia veio o Estado de Direito e também este veio para ficar em Cabo Verde. É certo que os cabo-verdianos podem orgulhar-se de terem um Estado onde, há mais de 20 anos, realizam-se regularmente nos prazos legais eleições competitivas, tendo havido já várias alternâncias no poder a todos os níveis. Há separação clara dos poderes legislativo, executivo e jurisdicional, com um árbitro e moderador do sistema que é o Presidente da República. Os tribunais e os respectivos juízes gozam de total independência no exercício das suas funções, não devendo obediência senão à lei e à sua consciência. Estão constitucionalmente consagradas as garantias individuais dos cidadãos, tendo estes o direito de recorrer aos órgãos jurisdicionais contra qualquer ato ou omissão de seja quem for membro de autoridade pública que ofenda ou ponha em causa os seus direitos legalmente protegidos. Há liberdade de imprensa, está legalmente estatuído que todos têm direito e liberdade de informação. O que fica aqui respigado, a título meramente exemplificativo, resulta claro que se pode dizer e assumir que em Cabo Verde já existe Estado de Direito e disso todos os cabo-verdianos se devem orgulhar, porque é naturalmente obra de todos. Haverá, no entanto, para reconhecer humildemente que o mesmo ainda tem muito caminho para andar, até se afirmar completamente, porque, como também já referido noutra oportunidade, na prática e na vivência cotidiana dos cidadãos e das instituições, ainda se constata a existência de algumas debilidades. Na verdade, não se pode deixar de apontar alguns factos que por si só denotam fragilidades, tais como, por exemplo, a morosidade da justiça e o atraso com que as pretensões legítimas dos interessados dirigidas aos órgãos do Poder Judicial são ou não são atendidas. A impossibilidade prática para largas camadas da população do recurso aos órgãos judiciais, determinada pela sua inexistência ou pelo difícil acesso aos mesmos por causa do respectivo custo ou pelas mil e uma dificuldades com que o interessado se defronta para conseguir valer os seus direitos. A ausência do exercício da autoridade por alguns agentes irresponsáveis em situações que exigem precisamente o exercício da autoridade do Estado para dar conforto e confiança às populações e acalmar os ânimos mais exaltados. A falta de segurança em largas zonas do território nacional, com particular realce para os centros urbanos, criando nos cidadãos a sensação, quando não a percepção, de que a sua vida, os seus direitos e os seus bens não estão protegidos pela autoridade pública. O uso ilegítimo e exagerado do poder da autoridade, algumas vezes por alguns agentes responsáveis das forças policiais, pondo em causa o respeito pelos direitos e garantias que a lei concede aos cidadãos. O abuso e a irresponsabilidade com que muitos, sob anonimato, ofendem através da imprensa os seus inimigos pessoais ou adversários políticos, económicos e empresariais, transformando o direito ao gozo da liberdade, reconhecida e garantida pela lei, num puro e execrável exercício de cobarde de libertinagem, e sem que os poderes públicos tomem medidas para a proteção de vida ao bom nome das pessoas e das instituições. A falta de resposta ou a resposta mal dada a pedidos legítimos formulados pelos cidadãos sem que nada aconteça ao prevaricador. O uso abusivo dos direitos e garantias para pôr em causa a liberdade e os direitos de outrem, sem que as autoridades reajam com a oportunidade exigida, a fim de evitar que males maiores e mais graves advenham por causa disso. A forma como vêm sendo manchados os sucessivos atos eleitorais a todos os níveis, com persistentes e mútuas acusações entre os candidatos dos respectivos partidos políticos, organizações de compra de votos e aliciamento ilegítimo e ilegal dos eleitores. Enfim, e ainda prevalecendo falta de cultura política e de cidadania e o desconhecimento dos seus próprios direitos e garantias por parte de grande parte dos cidadãos, o que naturalmente os impede de os exercer ou exigir que sejam respeitados. Senhor Presidente, já estou a terminar. Esta realidade, esta realidade
que nos confronta de forma implacável com as conquistas já feitas na caminhada para a implantação e consideração da democracia e do Estado de Direito no nosso país e com as inúmeras dificuldades com que ela se confronta, que nos interpela para a necessidade de uma luta corajosa e incessante para que em Cabo Verde se consolide cada vez mais a realidade de uma verdadeira democracia e de um verdadeiro Estado de Direito. Eis-me chegado ao fim. Não quero terminar, porém, sem deixar o meu sentimento de muita confiança e de esperança num futuro melhor, muito melhor para a África e, naturalmente, para Cabo Verde. Apesar dos males e deficiências de que ainda padecemos, devemos acreditar que o porvir será melhor, porque se, apesar de tudo, tanto a África como Cabo Verde conseguiram dar o salto já dado, particularmente nas últimas décadas, seguramente terão as mulheres e os homens africanos, e os cabo-verdianos em particular, a paciência, a sabedoria, o engenho, a arte e, sobretudo, o indeclinável dever de tudo fazer para ultrapassarem todos os cabos de tormenta e conquistarem um futuro de plena vivência democrática em verdadeiros Estados de Direito. Obrigado.